Olá, queridos, graça e paz e boa noite. Estamos começando a live das 20 horas às 20h36. Nos perdoe o atraso, mas estamos aqui. O objetivo é não deixar passar a oportunidade de sempre ministrar uma nova palavra, uma palavra sempre da parte de Deus para os nossos corações. Hoje, em dias normais, a igreja estaria aberta a partir das 20 horas, das 20 às 21h30, com o culto de estudo bíblico ou culto de adoração a Deus, estudo da palavra do Senhor, normalmente sob a responsabilidade da pastora Maria Celeste. Estamos em tempo de quarentena, a igreja está em lockdown, estamos com a igreja fechada desde o dia 10 de janeiro, então dia 10, 17, 24, 31, dia 7, 14, dia 21 e o próximo domingo, dia 28, provavelmente avançaremos por mais 2 semanas. E por conta desse cuidado, dessa prevenção, nós tomamos o cuidado de transmitir 2 lives diariamente. Uma às 10 horas da manhã, outra às 20 horas. É bem verdade que nem sempre dá às 10, nem sempre dá às 20 horas. Mas aqui estamos para cumprir a responsabilidade que assumimos com a Igreja Batista Central e com todos aqueles que desejem ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus o privilégio da vida, agradecer ao Senhor o privilégio de Sua Palavra. A Palavra de Deus é que nos produz vida e é que produz em nós confiança, fé, muda o nosso coração, muda o nosso caráter. É pela Palavra que nós aprendemos como servir a Deus e como viver diante de Deus e diante dos homens. Quero convidar você para uma breve palavra de oração e com esta palavra de oração damos então abertura à live desta noite de quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. Vamos orar. Te damos graças, ó Deus, pela Tua presença, pela Tua misericórdia e graça sobre a nossa vida. Te louvamos porque sabemos que tudo vem de Ti. O ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que mata a nossa fome. Ó Deus, as roupas que cobrem a nossa nudez, a casa que nos abriga do sol, do frio, da chuva, tudo vem de Ti. A salvação, a alegria, a paz, a comunhão, a edificação no Espírito, enfim, ó Deus, tudo provém de Ti, tudo vem de Ti. E tudo para Ti há de voltar. Oro pela vida de todos aqueles que nesta noite precisam de um milagre. Oro por aqueles que estão acamados, hospitalizados. Oro pelo Ricardo, coloco mais uma vez o Teu servo em Tuas mãos. Oro pela sua mãe, pelo seu pai, seu Gilberto. Peço a Tua bênção sobre a vida desta família. Peço que haja cura e que os medicamentos surtam o efeito pretendido. Ó Deus, colocamos-nos também diante do Senhor na brecha da oração nesta noite, orando por aqueles que jazem sem esperança, doídos pela perda, sofridos pelo luto. Oro pedindo a Tua bênção, pedindo o Teu cuidado, pedindo o consolo do Teu Espírito sobre a vida de todos aqueles que Te servem, que Te temem, sobre a vida da nação brasileira, sobre a vida dos seres humanos. Faça cessar a praga, faça findar o sofrimento. Nós oramos e pedimos a Tua misericórdia mais uma vez, como temos feito ao longo de todos esses dias. Nesta noite pedimos uma palavra que venha de Ti, uma palavra que mais uma vez alimente o nosso coração, que nos sirva de despertamento e que edifique a nossa alma. Obrigado, porque eu sei que o Senhor já nos tem ouvido e já tem respondido a nossa oração. É assim que oramos, e é desse modo que agradecemos e o fazemos em nome de Jesus, em nome daquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Nosso objetivo sempre é transmitir palavras que edifiquem, palavras que sirvam de exortação, de despertamento, palavras que nos sirvam de alimento, alimento diário, pão diário. Da mesma maneira como nós temos o pão nosso de cada dia, o cafezinho, essas breves palavras têm o propósito de alimentar o nosso coração, produzindo resistência, sabedoria, produzindo força, produzindo segurança, produzindo estrutura de Deus na nossa vida. A gente tem sido... Irmã Márcia, graça e paz, boa noite, Deus abençoe. Graça e paz, pastor Val, pastora Márcia, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Desculpe um atraso, começamos a menos de 5 minutos, mas vamos em frente. Então, o propósito é que a palavra ministrada diariamente produza nos corações o efeito da edificação, o efeito de alimento, o efeito de estruturação ou reestruturação. Nós vivemos um tempo em que estamos expostos a todo tipo de notícias. Se você ligar a televisão, se você ler os jornais, se você, enfim, acessar os sites, a gente vai perceber a grande quantidade de dados, a grande quantidade de informações
E nem sempre as informações são fidedignas, nem sempre as informações são corretas, nem sempre as informações pretendem informar. Mas nós, sujeitos a tanta coisa, a tanta informação, expostos de uma forma tão visceral, precisamos de palavra de Deus para o nosso coração. É por isso que a gente está aqui. Somos da Igreja Batista Central de Botucatu. A nossa igreja está localizada à Rua Joaquim Lira Brandão, número 730, bairro Vila Santana, logo na entrada, Rodovia Castelo Branco, acessando-se via Castelinho, rotatória do supermercado Confiança, à esquerda da loja Van. É um prédio grande, logo de esquina, é impossível não encontrá-lo. A Igreja Batista Central existe há 28 anos. Estamos caminhando este ano para o nosso 29º aniversário. Quero convidar vocês para a leitura do texto bíblico que está em Mateus, capítulo 7, versículos 21, depois 24, 25, 26 e 27. A casa construída sobre a rocha. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e ela desabou e foi grande a sua ruína. Queridos, nós temos aqui 3 paralelismos. Nós estamos usando aqui uma figura de linguagem chamada comparação. É uma parábola. Essa parábola foi proposta a partir da realidade da vida do construtor ou daquele que deseja ter uma casa. E aí propõem-se os paralelismos. Nós vamos conversar sobre eles a partir de agora. Escutem. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa é a primeira palavra. Essa palavra é uma palavra duríssima. É uma palavra duríssima. Essa palavra vem de encontro, não ao encontro, de encontro, é choque para aqueles que dizem, estamos salvos, está tudo certo, está tudo tranquilo, é impossível que eu não seja salvo. Bom, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, então está salvo. Não vou discutir predestinação, não vou discutir eleição, não vou discutir predestinação eletiva, não vou discutir calvinismo, arminianismo, não vou discutir os somenores. Eu gostaria só de chamar a sua atenção para o texto bíblico. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Qual é o alerta? Essa é a primeira palavra desta noite. O alerta é para que não sejamos incluídos nesse nem todos. Que não estejamos nesse regime de exceção negativa. Nem todos os que me dizem, então podemos dizer, muitos há entre nós que até o dizem. Senhor, tem misericórdia, Deus abençoe, em nome de Jesus, Pai seja convosco, assim diz o Senhor. Está lá em Apocalipse. Não profetizamos em teu nome, não pregamos em teu nome, não fizemos assim e tal coisa em teu nome. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A palavra não é minha, é Bíblia. Então vamos lá. É preciso que a igreja do século XXI deixe de ser religiosa. É preciso que os cristãos do século XXI tenham responsabilidade com o Evangelho. Nós não podemos ser meros frequentadores de igreja. Se dizer Senhor, Senhor é a senha do igrejismo, do evangelicalismo, então nós não podemos ser seduzidos por esse igrejismo, por esse evangelicalismo. Os termos que muito bem se adequam são religiosidade, hipocrisia, falsidade, engano, mentira, desvio. Do que adianta a sensação de santidade, a sensação de salvação, se não temos
a certeza de tê-la. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Aquele que me diz Senhor, Senhor, nós temos algumas perspectivas para enfoque. Nós temos aqui, eu poderia falar sobre vozes verbais, eu poderia falar sobre modos verbais, eu poderia, por exemplo, usar a perspectiva do modo imperativo, ordem, pedido ou conselho. Então talvez eu tenha aqui uma perspectiva de um modo verbal que me atraia, que me agrade, mas nem todos os que dizem Senhor, ainda que afirmando, ainda que declarando, ou ainda que clamando, nem todos aqueles que o fazem entrarão no reino de Deus. Mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Bom, então vamos conversar sobre essa segunda parte da palavra. Então, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão, mas só aqueles que põem em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. É uma parábola de Jesus, a referência ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, como referência máxima, como precedência indiscutível, está aqui, na boca de Jesus. Bom, então não basta ser ouvinte, precisamos ser praticantes. Vamos repetir? Só aquele que põe em prática a vontade de Deus. Vamos conversar sobre este pôr em prática. Obedecer, andar na presença, seguir os ensinamentos, ter o coração quebrantado, ter vida de oração, ter vida de submissão à vontade, à palavra do Senhor, andar em comunhão, comunhão nas orações, no partir do pão, comunhão no ensino, na aprendizagem, no louvor, na adoração. Aqueles que põem em prática a vontade de meu Pai, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sede meus imitadores como sou de Cristo. Palavras de Paulo. Então nós poderíamos aqui elencar dezenas, por que não dizer centenas, de referências bíblicas cujo teor é a evidência de se pôr em prática a vontade de Deus. Pôr em prática a vontade de Deus é andar em sua presença, é viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho, é ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, é ter aliança renovada com o Senhor a cada manhã. Nós precisamos procurar por isso no seio da igreja, no contexto da igreja local. Eu posso trabalhar com a perspectiva da igreja invisível, eu posso trabalhar com a perspectiva da igreja permanente, composta pelos homens do passado, do presente e ainda do futuro que houver. Mas eu não posso tirar os olhos da minha circunscrição de igreja. Eu não posso tirar os olhos da responsabilidade que tenho a partir desta célula do corpo de Cristo, que é a igreja local, uma pequena igreja local. Porque tal como na igreja pequena, o será na grande. Se desobedecemos na pequena, no contexto da grande também estaremos em desobediência. Se servirmos a Deus no contexto de nossa pequena igreja, no contexto da igreja universal, também estaremos em obediência. Então nós precisamos passar da classificação daqueles que exclamam ou que clamam pelo nome de Deus. Nós precisamos ultrapassar os limites daqueles que talvez orem e só orem, e passar a dimensão da prática. Precisamos começar a colocar em prática aquilo que aprendemos, aquilo que conhecemos, e se não conhecemos, é tempo de conhecer. Tenho falado sobre isso de forma ininterrupta. Vivemos uma geração de pessoas que querem o fast food da fé. Querem a palavra pronta, querem a bênção pronta, querem a vitória pronta. E vão se multiplicando os profetas do óbvio e da confusão. Vão se multiplicando
os contendedores, os oportunistas, os manipuladores em nome de Deus, em nome da fé. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta conhecer a vontade de Deus, devemos obedecê-la, devemos colocá-la em prática. Portanto, quem ouve, quem é apenas ouvinte, e as põe em prática, quem ouve estas minhas palavras, as palavras de Jesus, de exortação à obediência à vontade do Pai, submissão à vontade do Pai. Então Jesus está emendando a lição, está dizendo, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, de novo a prática. Conhecimento sem prática é planismo. Conhecimento sem prática não tem utilidade alguma. Conhecimento sem prática não tem nenhuma importância. Imagine alguém que estuda durante muitos anos e adquire conhecimento. Que bom, essa etapa foi vencida. Agora, se esse conhecimento não serve para ajudar, para empreender, para edificar, para melhorar a condição humana, esse conhecimento está perdido. Não basta conhecermos que Deus é Deus, não basta sabermos que Ele é Senhor, que Ele é poderoso. Nós temos que pegar esse conhecimento que temos de Deus, que adquirimos de Deus, que recebemos acerca de Deus e colocar este conhecimento em prática. E aí Jesus continua dizendo, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos conversar um pouco sobre essa perspectiva de construção. Quanto maior o prédio, que mais profundo e mais sólido seja o alicerce. Nós já ouvimos muito falar sobre pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o peso. Nós servimos a Cristo. Precisamos conhecer o Cristo a quem servimos. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, ou da esquina, da quina, ou da ponta, da sustentação. E nós precisamos dar este lugar ao Senhor na nossa vida e em sua igreja. Nós não podemos tomar o lugar do esteio, tomar o lugar do alicerce, tomar o lugar da coluna. Nós não podemos assumir o papel do radier. Nós não podemos. Nós precisamos dar ao Senhor a primazia. A casa é dele, a obra é dele, a nossa vida pertence a ele. Nós líderes precisamos saber que as ovelhas de seu pastoreio, momentaneamente, temporalmente, está sob a responsabilidade de peões de pastos como nós. Mas o fazendeiro virá e nos pedirá contas de tudo o que fizemos enquanto ele esteve fora, porque fora ele nunca esteve. Escute, construir a casa sobre a rocha é ter certeza de que a estrutura é boa, é andar na obediência de Deus e assim edificar a vida, o ministério. E assim decidir, preterir, escolher, abrir mão, priorizar. Nós não podemos agir de acordo com o nosso próprio coração. Nós não podemos agir simplesmente porque pretendemos, porque entendemos, porque lemos assim, entendemos assim e achamos que temos o direito de fazê-lo. Não podemos. Precisamos servir a Deus e adorar a Ele com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com as nossas priorizações. Precisamos construir a nossa casa sobre a rocha. Ministérios importantes têm ruído ao longo da história. Homens grandes têm caído ao longo da história. Não somos melhores que nossos pais. Não somos melhores que os israelitas do deserto. Precisamos aprender a servir a Deus e a edificar a nossa casa sobre a rocha da oração, a rocha da prudência, a rocha da paciência, a rocha da esperança,
a rocha do equilíbrio, a rocha da oitiva à vontade de Deus, a rocha dos respeitos aos fundamentos, a rocha da ortodoxia doutrinária, a rocha dos dons espirituais, a rocha dos dons ministeriais, a rocha do fruto do Espírito. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Curiosamente, não é o Senhor quem a edificará. Não está aqui escrito, aquele que permitir que o Senhor edifique a sua casa sobre a rocha. Não, não. Bem-aventurado é aquele que edifica. A responsabilidade é nossa. Sabe como edificamos? Buscando a Deus, obedecendo a sua palavra, andando em santidade, contemplando a sua face diuturnamente através da oração. Precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Precisamos nos preparar para os vendavais, porque eles virão, para as enchentes, porque elas virão, para os tsunamis da existência, porque eles podem vir. Precisamos preparar a nossa casa, para as grandes inundações existenciais. Elas podem acontecer e acontecerão. Nunca nos paramos para pensar por que aquele homem, por que aquela mulher, por que aquela família, por que aquela igreja, por que aquele ministério não suportou o vento. Quem de nós nunca se viu imaginando ou pensando o que seria se a decisão de nosso irmão tivesse sido outra? Por certo, a sua vida teria outro destino, teria outra história. Quem nunca se viu pensando na derrocada de estruturas importantes, sólidas? Quem nunca se viu pensando em ministérios que ruíram fragorosamente? Será que são contemplações apenas do meu coração, da minha alma? Não, está aí todo dia. Esses problemas batem à nossa porta todos os dias. Todos os dias há um líder caindo, todos os dias há uma igreja ruindo, todos os dias há escândalo, todos os dias há vergonha, todos os dias há impropriedades, há loucuras sendo praticadas em nome de Deus, todos os dias contam-se mentiras, todos os dias desvia-se os passos, todos os dias, e nós não nos cansamos de fazer o mal. Todos os dias. Bem-aventurado, no entanto é meu, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Eu quero perguntar a você, aonde você tem edificado a sua casa? E se é sobre a rocha, identifique essa rocha por gentileza. Quem é essa rocha? Se for a rocha da sua sabedoria, você terá problemas. Se for a rocha de seu dinheiro, você terá problemas. Se for a rocha de sua competência, você terá problemas. Se for a rocha de suas habilidades, das múltiplas habilidades que por até Deus pode ter te dado, porventura o Senhor pode até ter te concedido, você ainda tem problemas para resolver. Que tipo de rocha estrutura sua vida espiritual, estrutura sua fé, estrutura o seu coração? Bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Salmo 1, porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aqui a metáfora é outra. Será como casa construída sobre a rocha. Agora, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao nécio, ao louco, ao repleto de estultícia, que construiu a sua casa sobre areia. A casa construída sobre areia é de construção rápida. Vemos rapidamente as paredes subirem, o telhado ser colocado, o acabamento, por fim, revestido com os pisos cerâmicos, com os porcelanatos da vida. O imóvel fica realmente muito bonito. Uma boa pintura, talvez uma boa textura, quem sabe com móveis lindos adornando a casa, mas construída sobre areia. Casa construída sobre areia
ou vida construída sobre estruturas frágeis, ou vidas que aparecem sem estruturas, ministérios, chamadas, unções, casas construídas sobre areia acabam em ruína. Vai dar ruim, vai cair. É questão de tempo. Eu fico muito curioso, quando tento entender o que sustenta muita gente dita de Deus, muitos servos ditos autodenominados servos de Deus, muitos ministérios autoproclamados de Deus. Eu fico muito curioso como se mantém. Ensinando equívocos, vivendo em desvios, em desobediência. Temos tudo menos Deus nestes lugares em muitas ocasiões. Ouvimos tudo da boca dessa gente, menos palavra de Deus, menos ensinamento do Evangelho. Eu fico me perguntando até onde vão. Pelas nossas igrejas passam multidões. Gente sedenta de uma palavra de vitória, sedenta de alegria, sedenta de esperanças rápidas, sedentas de terem as casas lindas, bonitas, entregues em suas mãos ou confirmadas por Deus através desta ou daquela manifestação sobrenatural, casas construídas sobre areia. Uma boa casa leva tempo para ser edificada. Exige um bom projeto, uma boa sondagem de terreno, uma boa fundação, uma boa estrutura. Então, quando a base está pronta, nós podemos, a partir daí, construir sem medo. E podemos morar na casa recém-construída, recém-concluída, sem temor. Eu quero concluir esta breve palavra de orientação bíblica dizendo que o texto de Mateus capítulo 7, versículo 21 e depois versículos 24, 25, 26 e 27. Esse texto, uma parábola de Jesus, é um dos textos mais dóceis, mais lúdicos de que se tem notícia no Novo Testamento. Jesus, quando optava por falar a linguagem das parábolas, trazia para os seus sermões a vida cotidiana dos vinhateiros, dos lavradores, dos, lenhadores, dos buscadores de águas, dos mercadores, as rotinas simples da casa, do dia a dia, da gente simples de seu tempo. E não há absolutamente nada de tão difícil de ser compreendida nesse texto de Jesus. Bem-aventurado aquele que ouve as palavras do Senhor e as põe em prática. Bom, não basta ouvir, devemos pôr em prática. Quem não põe é semelhante ao louco, ao nécio, ao desorientado, que sabe-se lá por quê decidiu construir a sua casa. Quem não as ouve sobre areia. Quem as ouve, sábio, equilibrado, prudente, porque então terá construído a sua casa, a sua vida, sobre a rocha que é Jesus, sobre a rocha do ensino, sobre a rocha da verdade, sobre a rocha da graça de Deus. Então fica aí uma palavra de alerta para o seu coração na noite de hoje, que o Espírito Santo te alimente, te dê sedente, te edifique. Bem-aventurado é você, bem-aventurado somos nós, que decidimos construir a nossa casa sobre a rocha. Como fizemos isso? Ouvimos a palavra e a colocamos em prática na nossa vida. Não podemos ser apenas ouvintes, meros ouvintes. Precisamos ser participantes. Precisamos ser obedientes. Precisamos ser servos. Precisamos ser discípulos de Jesus. A igreja não pode estar lotada de gente que apenas recorre à bênção, recorre ao movimento, recorre ao clima, recorre à unção sobrenatural que certamente permeia os nossos lugares de adoração. Há necessidade do povo de Deus se submeter à palavra, aos ensinamentos do Evangelho. Mateus capítulo 7, versículo 21, versículos 24, 25, 26 e 27. Bem-aventurado o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa é a síntese. E agora, maldito, atribulado, perdedor, o homem
que edificou a sua casa sobre areia. Eu quero concluir esse breve estudo bíblico colocando o que acontece no nosso dia a dia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou. Que casa é essa? A casa construída sobre a rocha. Os ventos virão. Agora, veio o vento, vieram as enchentes, a chuva caiu e deram contra a casa construída sobre a areia e ela desabou e foi grande a sua ruína. A chuva virá, as tempestades virão, as inundações virão, mas bem-aventurado aquele que constrói, que tem construído a sua casa sobre a rocha. Que Deus te abençoe. Até amanhã às 10 horas da manhã, depois às 20 horas e assim sucessivamente. Daqui a pouco, às 22 horas, Rádio Criativa FM 98.9, Rádio Criativa FM de Botucatu. Estamos falando para mais de 2,5 milhões de ouvintes, segundo a Rádio Criativa FM. Esse é o potencial de alcance da emissora para mais de 280 cidades de nossa região. Obrigado pela sua participação, pela sua oitiva. Que você seja abençoado nesta noite, tenha uma noite de paz, que o Senhor te guarde, te abençoe, que o Senhor te abençoe tremendamente em tudo quanto você fizer. Que o Senhor não deixe faltar o pão sobre a tua mesa, que o Senhor te dê forças para o trabalho, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê alegria, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê vitória. Eu abençoo a tua vida com essa palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua assistência, da sua audiência. Que Deus te abençoe e guarde. Esse é o meu desejo. E eu te abençoo, eu faço, em nome de Jesus Cristo. Boa noite e até amanhã, às 10 horas da manhã, se Deus assim nos permitir.